Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6, versículo 1, para a gente dar o pontapé inicial na série de mensagens Sal da Terra e Luz do Mundo, na terça-feira. Pastor, mas esse é o tema anual da igreja. Exatamente. Então você precisa prestar dupla atenção. Deus vai nos dar instruções para o ano inteiro, através desta série de mensagens que nós vamos iniciar hoje aqui. Eu vou tentar trazer rapidamente o resumo do que eu ministrei domingo, que não deu tempo de eu terminar tudo, e já vou encaixar com o texto e com o que nós vamos aprender hoje aqui. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim, Dario achou por bem nomear 120 governantes para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os governantes tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores e os governantes por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os governadores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Outras versões falam, ele tinha um espírito excelente, não era desonesto, corrupto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E Mateus capítulo 5, versículo 13 diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Um rápido resumo para você do que eu ministrei. Eu nunca preguei tanto. Eu acabei o culto 9h30 quase, domingo aqui, mais de 1 hora de ministração, porque tinha muito conteúdo e ficou quase metade fora. Se você é sal da terra, e quem disse que você é sal é Jesus, você primeiro tem que entender que existem tipos diferentes de sal ou de sais. Para cada tipo de sal, existe uma receita ou um ambiente propício. Quem gosta de fazer churrasco, dá um glória a Deus. Foi o glória a Deus mais forte aqui do culto hoje. Se você vai fazer churrasco, não use o sal rosinha do Himalaia. Não use sal refinado e iodado de mesa. Para churrasco na brasa é sal grosso. Agora, se você pega o sal grosso e bota na salada, você não vai ter uma boa experiência, vai ter um monte de pedra e vai ficar muito salgado. Porque para salada, sim, você pode usar um sal mais sensível, que nem o sal do Himalaia, ou um sal de mesa para fazer outras receitas, porque para cada tipo de sal existe um ambiente, uma receita propícia. Muita gente, às vezes, no seu chamado, é infrutífera, não porque ela é desqualificada, mas porque ela está mal posicionada. Ela não entende que tipo de sal que ela é e qual ambiente ela precisa levar o sabor e o tempero que Deus colocou na vida dela. Ou seja, quando Deus criou o seu chamado, Ele levou em consideração o seu tempero, ou o seu temperamento, ou o seu jeito de ser. Deus levou em consideração a sua personalidade quando Ele te deu uma unção e um chamado. Deus te customizou, te fez sob medida para o tempo que você está inserido. O teu temperamento, o teu jeito de ser, a tua personalidade, ela foi feita exatamente para aquilo que a tua missão é requerida. Então, às vezes, muitas pessoas vão estranhar o teu jeito de ser, porque não conhecem a missão que Deus te deu. A missão que Deus te deu requer o tipo de personalidade que você tem. Para você que me conhece, conhece a minha esposa, porque Deus faz assim, Ele não é só intencional na tua habilidade. A habilidade é a capacidade que Ele te dá para fazer alguma coisa. Deus me capacitou para pregar, para ser pastor. E Deus capacitou a minha esposa do mesmo jeito, ela também prega, é pastora. Então capacidade tem a ver com eloquência, tem a ver com estudo, tem a ver com pensamento rápido, tem a ver com ligar a pensamentos e aplicar a Bíblia. Só que isso são capacidades.
Deus dá para quando Ele chama alguém para pregar. Só que além de ser intencional na habilidade e na capacidade, Ele é intencional na identidade. Identidade aponta para o modo que você usa a sua habilidade. Você prega, mas será que você prega igual a pastora Anaine, ou igual o pastor André, ou igual o pastor Ribeiro? Eu quando vejo pessoas, eu vejo o jeito delas. Aquilo é identidade da pregação. Ou seja, a pessoa, ela expressa na sua maneira de fazer a sua personalidade típica e única. Se fosse a Anaine aqui, você já tinha rido 10 vezes, chorado 3 vezes. Ela nem precisava fazer apelo, as mulheres já iam. Por quê? Porque ela tem uma graça, ela tem uma identidade, ela grita alto e chama atenção. Mas por que ela grita alto? Eu não gosto. Porque a missão que Deus deu para ela requer que ela grite alto. A personalidade que Deus imprimiu na vida dela condiz com a missão e o chamado que Deus apresentou. Meu Deus! Você entende? Se você vê o pastor Ribeiro, ele sempre mostra muitos slides e exemplos. E eu já percebi, ele começa com uma leitura muito bonita de aplicação. E depois ele entra na pregação. Essa é a identidade de pregação. Porque ele coloca na sua capacidade, na habilidade, coloca no seu exercício a sua personalidade. Se Deus te fez com essa personalidade, não queira ter a personalidade do outro. Porque a sua personalidade está diretamente ligada à missão que Deus te deu. Então, para a missão que Deus te deu, às vezes você precisa ser caladinho. Porque um caladinho vai conseguir se comunicar com pessoas que uma pessoa que fala muito alto não consegue. Não julgue a personalidade e as características de outra pessoa se você não conhece a função. Não queira falar mal do formato que Deus a fez se você não conhece qual função que ela tem. Eu sempre tenho falado para as pessoas, se você não gosta do meu jeito de ser, quer dizer que o meu chamado não é para você. Porque se Deus te fez assim, Ele também te deu destinatários. Quando Deus te dá um chamado, Ele te dá também um público-alvo. Então se você não gosta da minha maneira de ser, provavelmente você não é o destinatário do chamado que Deus deu na minha vida. Isso é tão bom para a gente entender, para a gente não se frustrar. Porque a gente às vezes não tem resultado, porque a gente acha que não é o bom bastante. Não, você só está mal posicionado. Se não gostam da sua maneira de ser, de explicar, de pregar, provavelmente essas pessoas não são o destino do seu chamado. Então se existe oposição nesse sentido, não se sinta mal, não tem nada de errado. Nem com quem fala mal e nem com você. Isso só quer dizer que vocês não foram chamados uns para os outros. Porque para quem Deus me chamou, as pessoas vão me receber, vão me aceitar e vão admirar pela forma e pela maneira como Ele me deu. Então para cada pessoa que Deus dá um chamado, essa pessoa expressa no chamado, na atividade, no exercício da sua habilidade, também a sua capacidade. Todos nós temos um tempero. E nós temos que entender aonde esse tempero se aplica melhor. Porém, até acelerando, o seu tempero, ele só vai fazer diferença em um local. O chamado, ele tem que se manifestar em um local. Não adianta, e o texto fala, não adianta se o sal fica dentro do saleiro. O sal só manifesta o seu tempero, a sua transformação, o seu sabor, quando ele é aplicado a algum local. Então o seu propósito, ele só consegue se manifestar de maneira eficaz, só se expressar quando ele está em um local específico. E nós vivemos num tempo que somos ficcionados em querer saber para que eu existo? O qual e o que? É tudo isso que a humanidade inteira se questiona isso. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer na terra? Não é errado pensar assim, mas é incompleto pensar assim. Nós temos que dar um passo à frente e não apenas perguntar para que eu existo, mas para quem e para onde eu existo. O seu chamado se expressa em um local. Não apenas o que é o meu chamado, mas para quem é o meu chamado e para onde é o meu chamado. Para quem que eu fui criado? Jesus falou isso com muita clareza. O Espírito Santo está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus não sabia apenas que era ungido, mas para quem Ele era ungido e para onde Ele era ungido. Não adianta saber que Deus me chamou, para quem Ele te chamou e onde você precisa manifestar o seu chamado. É por isso que muitas pessoas não entendiam Jesus quando Ele ia aos pobres e questionavam, por que tu está se alimentando com Ele? Jesus respondia, porque eu fui ungido para isso. Quando eu sei para onde e para quem eu fui ungido, eu tenho muita tranquilidade com a rejeição que se levanta contra a minha
vida. Quer saber para onde você foi chamado? E para quem você foi chamado? E eu falei isso aqui no último culto, estou tentando resumir ao máximo. A melhor maneira, às vezes, da gente entender para onde Deus nos chamou, é primeiro a gente saber para onde Ele não nos chamou. Sabe para onde você não foi chamado por Deus? Para a igreja. Nenhum, glória a Deus. Eu não estou desmerecendo a igreja, pelo contrário. Veja, a igreja é o local que Deus construiu o teu chamado, te deu o teu chamado, te capacitou. É o local onde Ele te equipa. Então Deus te prepara na igreja, mas você não foi preparado para a igreja. Deus usa os pastores, os ministérios para te ungir na igreja, mas você não foi ungido para a igreja, você foi ungido para o mundo. Você não é sal da igreja e nem luz da igreja, você é sal da terra e luz do mundo. Você entende isso? Então a igreja é o local que Deus me constrói, que Deus me lapida, que Deus me forma, mas eu não sou formado para a igreja, eu sou formado pela igreja, mas eu sou formado para o mundo. Se eu sou formado para o mundo, você tem que colocar para fora, lá na rua, aquilo que você está recebendo hoje aqui. Se você só canta na igreja, você não entendeu o seu chamado. Se você só prega na igreja, você não entendeu o seu chamado. Se você só ora na igreja, você não entendeu o seu chamado. Se aquilo que você faz na igreja não se reflete lá na rua, lá fora, você não entendeu o que é ser sal, o que é ser luz. Deus te chamou para a rua. E rua, quando eu digo, eu estou falando para a sociedade, para todos os setores, para todos os segmentos da sociedade. Só para eu ser um pouco didático, não consegui ser domingo, tem um livro de um homem chamado Red McNeil, que outras pessoas têm outras abordagens no Brasil, depois eu cito aqui, mas esse ele fala de 7 setores, ou 7 segmentos. No Brasil, as pessoas falam das 7 montanhas, ou das 7 esferas. O que ele fala? Ele fala assim, ó, existem 7 setores ou segmentos da sociedade que a igreja precisa acordar, para que ela possa salgar e iluminar esses setores da sociedade. E a gente tem que ser intencional nisso. Bota para a tela para mim quais são esses setores. Está aqui, ó, são os 7. Religião, família, educação, saúde, artes e mídia, governo e política, que é uma esfera parecida, e negócios. Essas aqui são as 7 esferas que nós, como igreja, pastores e líderes, vamos ter que começar a olhar de uma maneira um pouco mais aprofundada e entender o que nós, como igreja, estamos fazendo de maneira intencional para salgar e iluminar esses setores da sociedade. Religião é o meu setor. Deus me chamou para derrubar gigantes no meio religioso, como muitos pastores que aqui estão. Pastor, o que nós fazemos de maneira efetiva e intencional na religião? Nós preparamos pessoas, fazemos o que Jesus fazia. Jesus, depois que fez tudo, Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas. Mas Jesus, enquanto ele estava lá, ele não abriu nenhum templo e nenhuma igreja. Ele preparou pessoas. A melhor forma da gente ser intencional para a transformação desse campo religioso é a formação de pessoas. Está aqui o pastor Ribeiro com Cetaski, que já formou centenas de milhares de pessoas aqui. Está aqui as nossas escolas bíblicas dominicais. Está aqui o IBAD, está aqui a EBD. Então nós temos ferramentas para começar a ser intencional para derrubar os gigantes, os Golias que existem na religião. Lembra que eu falei, eu vou lançar isso aqui na reunião do ministério, quinta-feira, pastores, um projeto que vai se aliar e alinhar ao que todos estão fazendo aqui, que é o projeto A Base Vem Forte. Vamos fazer um corte de 25 para baixo, meninos e meninas, vamos intencionalmente mentorear esses meninos, na fase que eles ainda estão namorando, noivos ou casando, para a gente levantar 100, daqui a 4 anos a gente ter 100 pastores e pastoras preparados por essa igreja de maneira intencional em todos esses segmentos para fazer um impacto de fato salgar. Setor da família, às vezes o propósito mais importante da sua vida não é quem você se torna, mas é quem você está criando. Meu Deus, aleluia, você entende isso? Às vezes Deus te formou, te formatou, te deu as características que você tem, não para você se tornar alguém muito importante, mas para você ser o pai e a mãe, para você ser o criador e o mentor de alguém que vai ser muito maior do que você. Às vezes o nosso maior chamado é quem nós estamos criando dentro de casa. Pastor, como é que eu sei que eu sou chamado para esse setor? Você tem uma família?
Existem gigantes nessa família que você tem que derrubar. Gigantes de relacionamento entre irmãos e pais e filhos. Tem muitas famílias que é o filho que cria o pai, e não o pai que cria o filho. Nem vou entrar nesse mérito. Então você entende que nessa esfera existem gigantes que precisam ser derrubados. Educação. Educação não é só escola ou faculdade, mas quando você escreve um artigo num blog, num podcast, você está educando alguém. Quando você dá uma aula de natação, uma aula de artes, uma aula de culinária, você está educando alguém. Existem gigantes nessa área que você precisa derrubar. Na área da saúde, e eu não estou falando só ser médico, saúde espiritual, saúde emocional. Saúde no sentido de entender que nada na minha vida consegue ser exercido sem saúde. Você acha que você pode ser um grande pastor sem saúde? Fica rouco. Eu lembro um dia que eu fiquei rouco. Você fica rouco, tu não prega. Mas não é só não pregar não. Eu não consigo fazer uma ligação. Eu não consigo fazer uma reunião. Porque não sai nada da minha... Eu não consigo me comunicar da maneira como eu deveria, porque eu não estou cuidando da minha garganta e da minha saúde, eu não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem. Tem uma mensagem que não foi ele que pregou, mas foi mencionado, que me impactou muito, pelo Luciano Subirá, de um pregador, de um teólogo que falou assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, mas eu matei o cavalo e não consigo mais levar a mensagem. Falando do cavalo como se fosse o corpo dele. Deus me deu uma mensagem e me deu a saúde. Só que eu não cuido bem da minha saúde, eu não consigo levar a mensagem que Deus me deu. Cuide da sua saúde. Existem gigantes que precisam ser derrubados nessa área. Artes e mídia. Não preciso nem dizer. O quarto poder. Eu também estou um pouco nisso, televisão, rádio, a nossa igreja está na televisão, está na rádio, está. Nós fazemos lives, nós fazemos podcast, nós temos aplicativos, tenho 3 palavrinhas, eu quero que você ore pelo projeto 3 palavrinhas, está em expansão. O 3 palavrinhas se tornou o 25º maior canal do YouTube no Brasil, não é evangélico, de todos os canais que existem lá, o 25º com o maior número de visualização. Eu estou falando que é um conteúdo infantil para crente, 25º maior canal que existe. Maior do que Patati Patatá. Passamos lá do Bob Esponja, do canal da Disney. 25º, o que é isso? A gente está militando na arte e na mídia. Somos chamados para isso. Olha o próximo. Governo e política. Corrupção na política não acaba com dedos apontados. Você não vai acabar com a corrupção em Brasília chamando eles de corruptos. Deus não nos chamou para sermos críticos da cultura e da sociedade, mas para sermos cooperadores na transformação dela. Então falar de fora, é tudo corrupto, não presta em nada, não vai mudar. Não tem como o sal salgar uma salada se ele fica dentro do saleiro. Deus tem que pegar e começar a botar sal em todos os segmentos da sociedade. Assim é com a política. Sabe qual tem sido a minha oração? E a nossa igreja está com um projeto. Nós vamos pegar pessoas, uma pessoa, e colocar em cadeiras para a gente começar a mudar. E a minha oração é: Senhor, dá para o nosso representante a graça da garça. É a habilidade de pisar na lama sem manchar as vestes. De estar em ambientes complexos e difíceis, mas não se corromper. Pelo contrário, ele ser um modelo de transformação para mostrar que dá para você ser justo e correto e mesmo assim fazer um bom mandato de vereador, de deputado, de presidente. Dá para fazer. E a igreja foi chamada para modelar essa transformação. Negócios. Está aqui o EDR. Uma iniciativa intencional. Então nós estamos sendo intencionais em vários desses segmentos: política, artes e mídia, negócios, educação, se bobear em todos. E pastor, ok, eu entendi, eu sei que nós temos que fazer, mas qual é o nosso papel nessas ruas, nesses setores e segmentos? Bem rápido, isso aqui ainda era o que era para eu falar no último culto, nem comecei a mensagem de hoje direito. Mas se você já está entendendo, dê um glória a Deus. O que eu devo fazer nessas ruas? Primeiro, domine o seu segmento e a sua área de atuação. Toda área de atuação é como se Deus tivesse demarcado no chão um círculo e falando: está aqui os teus limites. Faça o máximo que você pode, com o maior afinco possível. É bom a gente entender até onde Deus nos chamou e ter clareza disso. Porque com isso a gente tem confiança. A gente não precisa ficar olhando no que os outros fazem para saber se a gente está fazendo bem ou não.
Porque muitas vezes a gente pode estar melhor do que a pessoa do lado, a igreja do lado, mas nós estamos muito aquém do nosso potencial. Deus não nos chamou para olhar para o lado, Ele chamou para olhar para dentro. E Ele nos deu uma esfera de atuação e de impacto que nós temos que entender e fazer ao máximo. Muitas pessoas nos procuram, por exemplo, falam assim: pastor, por que a Assembleia de Deus não abre escola? Eu falo assim: porque outras igrejas já fazem. E se a gente quer fazer o que ninguém faz, a gente tem que deixar de fazer o que todo mundo faz. E outra, e eu não estou falando que é errado, mas a nossa visão é diferente. Porque pelo contexto da Assembleia de Deus, se nós abrirmos uma escola, quem é que tem dinheiro para pagar R$1.800 por mês para botar uma criança lá? Então nós vamos pegar o dízimo e ofertas dos crentes para abrir no colégio que 90% da nossa igreja não pode estudar. E não só isso, se a nossa visão é ser sal da terra e luz do mundo, e eu não sou contrário a quem faz, é isso que eu estou entendendo você. Para mim é o chamado deles, mas Deus não necessariamente nos chamou para isso. Porque se eu quero pegar todos os filhos de crente e segregar num colégio, quem vai ser sal e luz nos colégios públicos? Aí a gente vai estar aqui num colégio perfeitinho de crente falando: tá vendo, não presta de nada esse sistema de ensino, não presta, não vale para nada aquele colégio público. Nós somos o sal daquele colégio, a luz daquele colégio. Então nós precisamos sim ter pessoas que nos capacitem aqui, mas a gente precisa estar envolvido em todas as áreas e segmentos. Você está entendendo o que eu quero dizer como área de atuação? Deixe que outros atuem nessa área, talvez um colégio dessa maneira. Mas Deus nos chamou, meu amigo, para estar no meio do colégio público, fazer oração, glória a Deus, aleluia, fazer reteté. Nós temos que nos preparar para isso. Então, domine, entenda como funciona o segmento local, estude onde Deus te colocou. Segundo, melhore o seu segmento, melhore o seu setor, o seu segmento, a sua rua. Pastor, eu cheguei lá e eu já cheguei com folheto, eu já cheguei evangelizando. Calma. Existem evangelismos que só podem ser feitos depois de um impacto. Você primeiro precisa melhorar o ambiente onde você está. Você precisa trazer valor para o local onde Deus te colocou. É o que nós lemos aqui. Daniel tinha espírito excelente. Porque, veja, existem ambientes que as pessoas não vão valorizar a sua fé, mas vão valorizar a sua excelência. E quando eles verem a tua excelência, o teu jeito de trabalhar, a tua ética de trabalho, eles vão ser atraídos por aquilo que você tem. E eles mesmos vão abrir o coração e a vida deles. E aí você vai ter uma porta aberta e uma oportunidade de compartilhar o evangelho. Se a gente já chegar esfregando Bíblia na cara, a gente às vezes fecha muitas portas. Então primeiro o seu exemplo vai abrir o coração, as portas da vida das pessoas. Trabalhe bem, chegue cedo, entregue tudo na hora. Seja uma pessoa com um espírito excelente. Para depois, quando elas perguntarem: de onde vem essa excelência? Tu estudou muito? Não, eu vou te mostrar a fonte da minha excelência. Está aqui a palavra de Deus, é a minha fé, é o meu Deus que me faz uma pessoa excelente. Só depois disso, impacte, traga valor para o local onde você está. Seja um bom professor, um bom aluno, seja um bom funcionário, que depois disso, todas as portas estarão abertas para você evangelizar o seu segmento. Vida antes de voz. Não é? Agostinho que falava isso, não é? Pregue em todo o tempo, se necessário, use a sua voz, ou diga, pregue com a sua vida. Porque quando você faz isso, Nicodemos vem no meio da noite, atrás de você, batendo na sua porta, chamando no zap, falando: me ajuda com essa situação. Eu vi que você trabalha bem, e dá para perceber, eu sei que você é crente. Quantos já tiveram uma experiência dessa? Você nem precisou falar que era crente, mas você trabalhava tão bem, você tinha uma ética, cuidava tão bem das pessoas, que do nada as pessoas: eu sei que você é crente, pelo jeito que você é, pela ética que você tem, você não fala mal de ninguém, você respeita todo mundo, você pode orar por mim, eu estou com um problema aqui em casa. Nicodemos vai atrás de você, quando você demonstra a sua fé com excelência. Agora, e aqui eu entro rápido aqui, quando você domina o seu setor, quando você melhora o seu setor, quando você evangeliza o seu setor, você vai atrair pessoas interessadas e interesseiras. Você vai atrair admiradores e opositores ao seu chamado. Então, enquanto a gente não ameaça a agenda de Satanás, ele não move uma pena contra você. Agora, quando você começa a avançar e tomar território e dizer que as portas do inferno não prevalecem contra o avanço e a marcha da igreja, se prepara. Ele vai levantar a adversidade contra a tua vida, luta contra a tua vida. E isso na Bíblia, a luta, a adversidade que ele levanta, é o que entendemos como batalha espiritual. Batalha espiritual
Não apenas no sentido de, pastor, eu acordei à noite com assombrações, eu ouvi coisas. Não, não é só uma questão de fantasmas ou lúdicas que pode acontecer, e de fato acontecem. Existem coisas no mundo espiritual que você não consegue ver, mas estão acontecendo nesse momento. Eu tenho certeza que nesse momento, Satanás querendo trabalhar para cortar a luz daqui, para acabar com tudo, porque aquilo que você está recebendo da parte do Senhor vai te libertar e vai te capacitar a ser um melhor crente. Mas você entende que a maior guerra espiritual é vencida através do conhecimento. Meu povo perece. Na versão NVI, o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Destruído é o que acontece numa guerra. É quando um exército sobrepõe outro e destrói. Ele fala assim, como numa guerra, o meu povo ele é destruído por falta de conhecimento. Logo, o conhecimento bíblico não é apenas um ato de aprendizado, mas é um ato de guerra espiritual. Você está guerreando aqui nessa noite, aprendendo aquilo que a palavra tem para você. Quanto mais você busca na Bíblia, mais estuda, mais vem para a igreja e recebe a revelação da palavra, mais você está avançando contra as linhas inimigas e ganhando e conquistando território para o nome e para o reino do Senhor Jesus. Porque ignorância custa muito caro. Então, domine o seu setor através do conhecimento. Entenda o seu setor. Por isso nós estamos nessa série, para preparar pessoas, primeiro, para eles entenderem quem eles são, que tipo de sal, que tipo de missão, que tipo de chamado e que tipo de público. O Deus que te dá a palavra é o Deus que te dá o ouvinte. Cenáculo foi isso, vou derramar do meu espírito. E derramou e teve o Pentecostes, só que pessoas do mundo inteiro estavam visitando pela festa religiosa. E todos foram impactados por aquilo que aconteceu, porque o mesmo que mandou o fogo, mandou os ouvintes. Deus vai te dar uma palavra e Ele vai te mandar os destinatários da palavra que você tem. Mesmo que você faça contra... eu vou dar uma de... eu vou fugir do meu chamado. Não vai fugir não. Ele pregou sem querer pregar e todo mundo se converteu. Você está entendendo disso? Porque quem te dá a palavra e a comissão vai abrir o ouvido dos ouvintes e do público-alvo que você precisa pregar. Então o problema não é mais na capacidade que você tem de pregar, mas na disposição. Grande é a... Uma pessoa falou, Seara. Grande é a... O mundo é grande, está pronto. Poucos são os... O mundo está pronto, mas a igreja não. Tem gente que está esperando você sair daqui e pregar. Fazer um story. Uma publicação. Dá um abraço, um oi, tudo bem, bom dia, Deus te abençoe. Você nunca fez isso. Deus já está preparando o coração de destinatários para a mensagem que Ele colocou na tua boca. E pastor, veja, nós temos que preparar e enviar você, mas a gente não pode parar aí. Além de preparar e enviar as pessoas, nós temos que ensinar as pessoas a sobreviverem onde elas foram enviadas. É por isso que a gente tem uma taxa muito grande. Você já viu muitas pessoas falando, de fato é isso, que cristãos evangélicos, jovens, quando entram numa faculdade, seja ela federal, mas principalmente as federais e públicas, eles perdem a sua fé na faculdade, porque nós estamos preparando eles para entrar na faculdade, mas não para sobreviver a ela. Trabalhar a fé. Pastor, como é que a gente consegue fazer isso? Existe um estudo de caso na Bíblia, de alguém que dominou o seu segmento, melhorou o seu segmento e evangelizou o seu segmento. Chama-se Daniel. Nós lemos aqui no texto. Daniel, ele era do setor da política e do governo. Ele era um profeta, mas ele não profetizava no templo. Ele profetizava no gabinete do presidente, quando ele despachava com os governantes, os senadores, os deputados e os vereadores. Porque você entende que se o seu dom só funciona na igreja, não é dom, é fake. Porque quem tem o dom do Espírito não consegue. O dom vem e se manifesta na padaria, se manifesta na farmácia, se manifesta no ônibus, se manifesta no colégio, se manifesta na igreja, pode também na igreja. Mas entende que Jesus não curou ninguém dentro da sinagoga. Jesus curou gente na rua, no mercado. Jesus curou gente na margem do rio. Jesus curou gente nas casas delas. Então Jesus entendia, os dons que eu tenho não são para se manifestarem na igreja. Eu recebo na igreja, eu sou capacitado na igreja, eu sou equipado na igreja, mas tudo aquilo que o Espírito Santo está derramando em você, desde que você entrou aqui, não é para ser usado aqui, é para ser usado na rua. Aleluia!
Glória a Deus. Agora a gente tem que viver um grande problema nos dias de hoje, principalmente na seara religiosa. Sabe qual é um dos maiores gigantes que tem, e Deus usa nós, pastores, para isso? É que o nosso inimigo, Satanás, ele vem acentuar para nós, para os crentes, através de rede social, site de fofoca, os abusos que as pessoas fazem com os dons, a ponto da gente desconfiar dos dons por causa dos escândalos que nós vemos na internet, por causa das baboseiras que a gente vê na internet. Então, muitas vezes, os dons do Espírito Santo se tornam desacreditados e a gente se distancia dele, porque o diabo quer que a gente veja os abusos que aconteceram com ele. Quando eu digo, por exemplo, dom de cura sobrenatural, na tua cabeça vai vir, quando você acordou de madrugada e ligou a televisão e tinha um pastor vendendo água do Mar Morto, água do Rio Jordão, que claramente ele pegou na torneira do tanque da casa dele e estava vendendo por R$359 para que você tivesse cura. É o que vem na mente. E o dom de cura que é do Espírito e é para ser usado se torna desacreditado e a gente se distancia dele. Quando eu falo de revelação e de profecia, a primeira coisa que vem na tua cabeça é o cara que chega ali e revela o CPF, revela a conta bancária e depois revela o Pix dele e o valor que tu tem que dar no Pix dele. Aí quando você olha para aquilo, você fala, eu não quero profecia de ninguém, porque abusaram tanto dos dons que eu me afasto deles, que eu começo a questionar. E quando a gente questiona os dons, a gente se afasta dos dons. Mas quando a gente faz isso, a gente se furta de ser canal de Deus para edificação da igreja, porque o inimigo sabe, se ele usa alguns para abusar, muitos vão evitar. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Não é a voz do Espírito Santo durante essa pregação, não, porque mais do que o Espírito Santo na terça-feira à noite, você está precisando do Espírito Santo na quarta-feira de manhã. Esteja sensível quando você entrar naquela reunião, naquela casa do patrão, quando você for naquele atendimento, quando você for entregar aquele currículo. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Ele é teu amigo e ele quer te dar os dons em qualquer lugar. Dom não é apenas para ser exercido na igreja, pelo contrário, assim como o chamado, você recebe o dom aqui, você lapida o dom aqui, você constrói, você entende sobre o seu dom, mas é na rua que você precisa exercer os dons que o Espírito Santo confere para você. Com sabedoria. Não peça só dom, não, peça discernimento e sabedoria. Porque os abusos com os dons acontecem por falta de discernimento e sabedoria. Porque pessoas têm dom, mas não sabem como usar o dom, porque nunca foram ensinadas ou estão mal intencionadas. Quando Deus te dá um dom de revelação, Ele não abre a vida da pessoa só para você fofocar sobre a vida dela. Quando Deus te dá um dom de revelação, te mostra a vida de uma pessoa, geralmente Ele te dá um ministério chamado ministério de intercessão, porque ao invés de fofocar sobre ela, você tem que orar para ela. Porque quando a gente tem a sabedoria e o discernimento, a gente sabe focar e usar da maneira correta o dom que Deus deu para cada um de nós. Um exemplo disso, deixa eu só pular para outro, que também militava na área de governo e de política. Eu acho que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa para a gente aqui através desses exemplos. Em ministrações, José não tinha apenas um dom de interpretação de sonhos, mas ele tinha um dom de discernimento e de palavra de sabedoria. Porque ele não apenas interpretava e dizia o significado do sonho, mas ele dava um plano de ação. Ele foi chamado por Faraó e Faraó falou, ele falou assim, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, espigas magras, espigas gordas, e acontece isso, ok, são 7 anos de bonança, acompanhado de 7 anos de seca, interpretação, mas ele não parou por aí, entrou o dom de discernimento, entrou a palavra de sabedoria. Eu não vou apenas dizer o que significa, eu vou te dar um business plan. Sabe o que você tem que fazer? Guarda toda essa comida, consome de todo mundo, vai acabar de todo mundo, durante os 7 anos, todos vão vir até nós, e vão comprar de nós, a gente pode até valorizar. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ninguém tiver mais comida nenhuma, vão chegar para cá, e vão vender as propriedades em troca de comida. A Bíblia fala que o Egito cresceu de maneira absurda durante o governo de José. Sabe por quê? Eles cresceram o território porque ele trocava comida por terreno. Sem precisar levantar uma espada e fazer uma guerra, o Egito expandiu o seu território. Porque alguém ousou usar um dom espiritual fora da igreja, dentro do governo. Os dons espirituais podem ser usados onde Deus te colocou. Tem alguém que está entendendo essa palavra, essa ministração? Meu Deus! Então, ele usou o dom para melhorar o ambiente que ele estava.
Mas aqui vem um paradoxo. Porque José usou o seu dom e ele foi promovido. Daniel se manteve fiel à sua fé e seus dons e ele foi perseguido. Então, os dons, eles melhoram o local onde você está, mas eles levantam oposição de quem já está lá, que se sente intimidado, ao invés de se sentir inspirado. Não era para eles competir contra você, é para eles aprenderem com você. Só que eles começam a se levantar. Por isso que você precisa aprender a como é que eu devo sobreviver lá na rua. Porque dom, Deus vai fazer manifestar, Ele vai te dar sabedoria, mas junto com esse dom vai se levantar oposição. Então nós temos que aprender a sobreviver com as consequências do dom que Deus nos deu. Todo dom bem usado vai levantar oposição e retaliação do nosso inimigo. Daniel, ele era o único crente no gabinete do governo, porque ele tinha a unção do único. E o Daniel não era o único que tinha essa unção. Aqui nessa noite eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm a mesma unção do único. Pastor, eu sou o único crente na minha família. Eu sou o único crente na minha empresa. Eu sou o único crente no meu segmento. Eu sou o único crente no meu turno. Eu sou o único crente. Sabe o que é isso? É uma unção de um único que Deus colocou na tua vida. Não fica com medo não, porque geralmente as pessoas têm a tendência de ter repulsa com isso. Não tem nenhum crente, eu vou orar para Deus me tirar desse turno, me tirar dessa empresa, me tirar dessa família, me tirar desse local, porque eu quero estar com outros crentes. Não, entenda, Deus te colocou ali porque Ele colocou sobre a tua cabeça, Ele derramou um óleo chamado unção do único, porque Ele entendeu que você já está forte o bastante e não vai se corromper com o ambiente ao qual você está inserido. Pelo contrário, Ele vai te colocar para transformar e melhorar o ambiente onde você está. Não ore para Deus te arrancar dali, mas ore para Deus te dar sabedoria, para você impactar, para você transformar e para você evangelizar o local onde você está. Então ele chegou lá e ele não se desviou não. Ele falou, por que eu vou fugir daquele que me colocou aqui? Por que eu vou rejeitar justamente a pessoa que me colocou nesse local de nobreza? Pastor, quantas vezes eu não orei? Pastor, ora para eu sair da loja, ora para eu sair daquela empresa, ora para eu sair daquele local, ora para eu sair daquele turno. Eu falo, não, tu é o único crente, fica aí. Deus te colocou aí. Se você está aí, isso é um indicativo que você vai abrir espaço para outros. Eu posso profetizar isso? Porque Daniel foi quem começou, mas daqui a pouco você vê Sadraque, Mesaque, Abednego. Se não fosse ele o primeiro a abrir a porta, não teriam outros. Você é o único, mas daqui a pouco você vai abrir a porta para quem Deus vai enviar para aquele local. Se você não ganhar eles, Deus envia pessoas. Você é o Daniel da empresa onde você está inserido e você vai abrir portas para que os outros possam entrar. Meu Deus! Aleluia, eu sinto a unção do Espírito Santo quando Ele levanta pessoas. Único, sim. Deus vai te levantar único. E você não sabe o legado que você vai impactar e deixar naquele local. Então ele entrou no seu setor, ele impactou e melhorou o seu setor, e depois ele evangelizou o seu setor. A Bíblia fala que o imperador intentava o colocar como vice, acima de todos os governantes, de todos os príncipes, de todos os prefeitos e de todos aqueles que estavam ali. Por quê? Porque ele tinha um espírito de excelência. Diga excelência. Mas porque ele viveu de maneira excelente, oposição se levantou contra ele. Quando você vai para um lugar que você melhora, que você prospera, pessoas vão se incomodar e vão se intimidar às vezes com o seu crescimento, porque eles olhavam para Daniel e pensavam, chegou depois e subiu antes, acabou de chegar, já está sentado, já está sentado na janela, porque Deus pode te levar para o mesmo caminho que eles foram, mas de maneira mais rápida. Não pode, não pode. Jesus sofreu isso. Quem é esse aqui para falar assim, para pregar assim? Eu não lembro dele estudando com a gente. Então Deus pode te colocar no mesmo patamar, no mesmo nível, sem passar pelo processo que os outros passam. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Deus faz isso. Lembra? Isabel foi ter filho já com a idade, mas Maria nova e sem ter relacionamento.
Deus pode dar o mesmo resultado com processos diferentes. Só que quando ele faz isso e cresce rápido, dá um resultado rápido, pessoas vão se opor. Porque eles olhavam e falavam assim: eu consigo fazer o que ele faz, eu tenho o talento que ele tem, eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade que ele tem. Por que ele e não eu? Porque a Bíblia, e eles tinham que entender isso, a Bíblia não fala só que ele tinha dom, a Bíblia não fala só que ele tinha talento, a Bíblia fala que ele era excelente. Talento é diferente de excelência. Talento é competência, excelência é qualidade. Existem pessoas que têm grandes dons e talentos, mas têm baixa qualidade. Então, quando não há excelência no caráter, pessoas vão pesar as consequências do caráter com a contribuição do seu dom. Vale ou não vale? O cara é bom, canta muito, toca muito, trabalha bem, vende bem, mas é mau caráter. E aí, sabe qual é a resposta que essas pessoas vão dar? A seguinte conclusão: mesmo com esse grande dom e talento, se eu tiver que lidar com as consequências do mau caráter, eu prefiro nem ter ele. Por isso, muita gente talentosa não cresce, porque péssimo caráter sobrepõe a contribuição de um ótimo dom. Você pode ser bom o que for, se você for mau caráter, o seu mau caratismo vai pesar mais do que o talento que você tem. Porque se eu tenho que ter essa dor de cabeça para ter o teu dom, fica com o teu dom. Eu prefiro ter pessoas com menos dom, mas que eu tenha paz e convivência com essas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, ele não era apenas um bom cara, ele é um cara excelente. Sabe quando a gente entende que o mundo não precisa só do nosso dom, não. O mundo não precisa só do meu dom de pregar. Sabe por quê? Porque o mundo já viu pessoas que pregam melhor do que eu, que falam melhor do que eu, que são mais eloquentes, mais inteligentes, mais articuladas do que eu. Então eles já viram grandes dons. Mas geralmente no mundão, quem canta, o cara tem um grande dom, mas ele tem pouco caráter. Quando ele tem muito caráter, ele tem um pequeno dom. Aí aparece um homem de Deus, uma mulher de Deus como você, ele vai olhar assim: grande dom e grande caráter. Opa, esse cara é diferente. O que é um grande dom e um grande caráter? Excelência. Seja excelente naquilo que você faz. Adicione, faça a diferença onde você faz, porque uma hora as pessoas vão pesar. Você é muito bom, mas você pesa demais. Eu prefiro alguém que não seja tão bom e seja mais leve do que você. Então, quando a gente é excelente, a gente evangeliza sem precisar abrir a boca e sem precisar falar. O meu caráter, ele já ministra o evangelho que eu prego. A Bíblia fala que eles procuram em Daniel uma falha, para não encontrar nenhuma. Só isso já evangelizava. Como é que um cara chega nesse nível de governo e não tem um rabo preso, e não tem uma propina, e não tem uma negociata, e não tem uma mão lavada? Que negócio é esse? Eles procuraram, reviraram a vida de Daniel de cabeça para baixo e não encontraram nada. Glória a Deus por crente assim, que Satanás pode pegar meu zap, pode pegar minha rede social, pode revirar, tu não vai encontrar nada. Glória a Deus por crente que ainda dá trabalho para o diabo. Porque tem uns crentes hoje em dia mesmo, que se o cara deixa o celular com a senha aberta perto da mulher, já é um desespero. Glória a Deus, dê trabalho para o diabo achar alguma coisa contra você. Aí não conseguem achar nada, porque ele tem espírito excelente, tem um bom caráter. Aleluia. Vamos achar erro e falha diante do Deus deles. Meu Deus. Lembra quando chamava você de santarrão, de Bíblia? Lembra como chamava você de fanático, de intolerante? É porque procuraram tudo sobre o seu caráter e não encontraram nada. E tinham que achar erro dentro da tua própria religião e da tua própria fé. Olha aí o Bíblia passando aí. Olha aí o santarrão passando aí. Olha aí o crente. Eu nem vou cantar a rima que eles falavam antes, quente. Não vou nem falar isso. Mas olha aí, está passando por aí. Sabe por que eles falam isso contra você? Porque não podem chamar você de corrupto. Porque não pode chamar você de salafrário. Porque não pode chamar você de mentiroso. Porque não pode chamar você de não presta, não vale nada, mau caráter. Como eles não conseguem achar nada para falar, falam: olha o Bíblia passando aí. Glória a Deus pelos Bíblia. Glória a Deus pelos crentes. Glória a Deus por aqueles que louvam e amam ao Senhor. Aí fazem uma lei: olha, quem ora, vamos encontrar, quem orar, Cristo está falando, quem for fiel a Deus vai ser punido. Quem orar a qualquer um, rei Dario, se não a você, vai ser jogado na cova dos leões. Aí quando Daniel vê esse edito sendo publicado, ele volta para casa e o texto fala: ele abre a janela em direção a Jerusalém, ele se ajoelha
Ele levanta os braços e ele começa a orar como ele costumava fazer. Pastor, ele foi preso porque ele orou? Não. Não foi preso porque ele orou, não. Porque ele podia orar no banheiro escondido. Tem gente que está sentado aqui que está orando, que está intercedendo, até por mim. Senhor, eu uso o pastor André. Muito obrigado pela sua intercessão. Tem gente que de olho aberto, numa sala de reunião, pode estar orando. E quem está na frente nem percebe. Ele podia fazer isso? Continua orando. Meu Deus vai aceitar a minha oração. Então entenda, ele não é jogado na cova dos leões porque ele orou. Leia o texto. O texto fala assim: Daniel, pois, quando soube de Edito, Daniel capítulo 6, versículo 10. Estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia um quarto de janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Então ele não foi para a cova porque ele orava. Ele foi para a cova porque ele decidiu: ninguém vai mudar os meus hábitos e os meus costumes. Eu oro de joelho e não levanto. Eu oro de mão levantada e não abaixo. Eu oro com a janela aberta e não fecho. Eu oro em voz alta porque eu sou pentecostal e ninguém me cala. Então você entende? Ele chama assim: ó, o ambiente não vai mudar a minha forma. O ambiente não vai corromper o meu jeito. O ambiente que eu estou inserido, seja de trabalho, seja na igreja, seja onde for, quando você é sal e luz, é você que transforma o ambiente. E você não é transformado por ele. Quando você for para aquela faculdade, jovem, você vai ser sal e luz. Você vai continuando dando glória a Deus, vindo para a igreja, se santificando, e Deus vai te usar de maneira extraordinária. Aleluia. Ser sal é isso. Não é orar, é falar assim: ninguém muda a forma como eu sou. Pastor, como é que a gente se prepara para a rua? Não mudando quando a gente chegar lá. Aleluia. Porque muita gente quando cresce muda e não dá tempo logo. Fique de pé que acabou meu tempo, por favor. Eu quero respeitar o tempo hoje. Você vai voltar para casa de ônibus, a pé, de bicicleta. Se você quiser saber mais, no próxima terça-feira eu vou pregar de novo, dando continuidade nessa mensagem. Não fique preso por causa de escala. Vem aqui para receber de Deus uma palavra. Quando as pessoas vão e alguma coisa acontece, elas crescem, sobem, elas se transformam. Daniel não. Daniel cresceu, se tornou importante e ele não mudou. Sabe o que eu aprendo às vezes? Que mais do que se preocupar com a luta, a guerra, nós temos que nos preocupar com o sucesso. O sucesso muda as pessoas. E a gente tem que falar: Senhor, me blinda, me usa, me exalta, da maneira como for, mas quando eu chegar lá, não me faça esquecer de onde eu vim, quem me colocou aqui. Foi o que Daniel disse: eu vou fazer o que eu costumava fazer quando eu era um pobre exilado. Quando eu era um rei, mestre dos magos, se assim eu posso dizer, dividente. Quando eu era um prefeito, quando eu era vereador. Eu cheguei aqui no topo da minha carreira, mas eu chego em casa, eu fico de joelho, eu levanto a mão, eu abro a janela e eu oro como eu costumava fazer. Antes da gente cantar, me deixe novamente apresentar um exemplo que eu vi na internet, eu achei maravilhoso. Pastor, como é que a gente guarda dos nossos filhos em ambientes tão hostis, para eles não serem de alguma forma atacados, transformados por ideologias, pensamentos, convites? Se você pega uma nota, alguém tem dinheiro aí? Nota de 5, de 10, de 50, de 100 para me dar de oferta? Anda aqui para fazer eu vou devolver para você. Se Deus me der unção ainda, multiplica e devolvo. Tem outras notas também, de 50, de 100? Tem aí não? Ninguém mais tem, só Pix, né? Eu vou dar o meu CPF, você passa um Pix para mim e eu exemplifico para você. Pronto, 50. Aqui eu tenho uma nota de 10, uma de 20 e uma de 50. Mesmo papel, mesma grossura, gramatura, mesmo tamanho. O que faz esse papel valer 20? Esse papel valer 10 e esse papel valer 50? Qual a diferença entre o papel de 50 e o papel de 10? Qual a diferença? Por que um tem um valor de 50 e outro de 10? Se é o mesmo papel, é o que está impresso nele.
que dá para ele o valor. Aprenda isso. Os nossos filhos são papéis em branco. Os valores que a gente imprimir neles hoje, eles vão carregar para o resto da vida. Pastor, como meu filho se mantém fiel no colégio, na faculdade? Aproveite hoje, traga ele para a igreja, traz ele para a escola bíblica dominical. O grande problema de crianças hoje que não têm fé forte é porque ele não queria vir. Menino, 5 anos, ele não quer vir, é um menino que manda. Você precisa derrubar um gigante no setor da família. Traz ele para a igreja. Desde pequeno você precisa imprimir valores nele, porque o valor que você imprime aqui, ele vai levar para o resto da vida. Os nossos filhos são folhas em branco e você é uma impressora. É você que é a impressora. Qual o valor você vai imprimir nos seus filhos e nos seus netos? Qual é o valor? Pode dar de oferta em nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Como é que a gente se prepara e prepara eles lá para o mundo? Vem para a igreja. Você não foi preparado para a igreja, mas você é preparado na igreja. A igreja, junto com você, com a família, nós vamos fazer um time e nós vamos imprimir valores que não podem ser diminuídos e apagados na vida dos nossos filhos.